mesmo já tendo uma dupla já formada. O que acontece? Evocar esses padrões antigos normalmente é a evocação do sucesso amanhã. Como é que a pessoa vai fazer um processo de doação ao seu parceiro, à sua parceira, se lá na mente dela ela está evocando um nome de ideia fixa, o parceiro, o ex-parceiro ou a ex-parceira? Não existe um processo de entrega positiva da afetividade da pessoa para o outro parceiro ou parceiro. Pessoal, isso parece óbvio, mas nem sempre, às vezes aquilo que é o mais óbvio precisa ser mais repetido. É impraticável com o outro cultivando, com os parceiros vivendo e morando à distância. Gente, tem que estar debaixo do mesmo teto. Ok? Parece óbvio o que eu estou falando, mas tem gente às vezes que quer compor um morando no Rio e outro, às vezes, em outro país. Tá? Isso também nós já observamos. Ok? E isso fica numa condição muito complicada. A convivialidade é fundamental dentro da vida. E convivialidade que eu estou colocando é debaixo do mesmo teto. Ok? Pesquisando em cosmograma, principalmente no cosmograma da holoteca, uma das coisas que nós separamos é que os casamentos mais duradouros, aqueles relacionamentos que duraram 60 anos, 70 anos, tá bom? São os relacionamentos onde os parceiros de uma cumplicidade sadia partilham interesses, objetivos, valores e projetos de vida em comum. Eu vou repetir isso aqui porque acho que são os pontos importantes. Então, os relacionamentos mais duradouros são aqueles onde os parceiros de cumplicidade sadia partilham interesses, objetivos, valores e projetos de vida em comum. Então, além disso, eles conseguiram fazer uma espécie de convergência pelas diferenças. As diferenças, em vez de ser alguma coisa que forçasse discordância, era algo que conseguia afinizar mais os integrantes da dupla. Então, casamentos com 60, 70 anos são casamentos que valem a pena ser estudados. Não estou introduzindo esse tipo de relacionamento aqui, tá, pessoal? Podemos encontrar determinadas maturidades, tradicionalismos, conservadorismos, em vários casos desse aí, ok? Mas vale a pena estudar. Duas pessoas que conseguiram conviver 60 ou 70 anos debaixo do mesmo teto têm que virar mesmo o chapéu para ambas, ok? Claro? A primeira assistência, pessoal, começa em casa. Isso vale para o professor de Conscienciologia, vale para o praticante da TENEPS, vale para o consciencioterapeuta e vale para qualquer pessoa que queira fazer algum serviço de indicação assistencial. Como é que a pessoa vai ter moral perante as consciências, perante os assediadores, aquelas consciências internas que vão chegar na tarefa energética pessoal, se a pessoa não está fazendo o mínimo de assistência em relação ao parceiro ou à parceira? Como é que a pessoa vai querer crescer na sua maturidade assistencial se ela não faz o mínimo de esforço em relação ao parceiro ou à parceira? Esse é o ponto fundamental. Isso é um dos pontos que dá a autoridade moral assistencial em relação tanto ao consciência quanto em relação às consciências extrafísicas. Tá? E a consciência deve saber dar e receber assistência, nós já citamos isso no início da apresentação. Tá? Outro ponto aqui, todos esses pontos agora, pessoal, a gente está destacando mais a questão do convívio da dupla de evolução. Ficar sempre de cara amarrada, sisuda, ou de carranca assustadora, sabe o que é carranca? É assustadora. Carranca é aquele que fica lá no barco, né? No Amazonas ainda se usa para assustar os maus espíritos do processo de superstição. Só que essa carranca assustadora não é só os maus espíritos, não. Assustar livros, assustar cachorro, ficar, assusta todo mundo, ok? Então, se a pessoa começa a ter uma prática anti-assistencial, a começar pela expressão facial dela, já fica muito complicado. O sorriso, a expressão facial mais relaxada, já é um ponto inicial para se criar abordagens facilitadoras da assistência. Não só em relação à dupla, mas em relação a qualquer coisa que a pessoa queira se dedicar à assistência. É bom deixar claro que esse sorriso, essa expressão facial mais relaxada, não significa que é sedução escrachada. Um sorriso técnico, uma expressão facial técnica, na qual a pessoa ela vai se colocar numa condição de relaxamento, vai deixar a sua autoimagem de lado, as suas preocupações de
tá? Para poder se preocupar sinceramente com a outra pessoa, com a outra consciência. A vivência da luta evolutiva deve sempre inspirar os melhores sorrisos, como a gente estava colocando ali, tá bom? Se os dois não ficarem amarrados há 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém sorri, ninguém fala, não tem um relacionamento afetivo tranquilo entre os dois, como é que vai estar tendo assistência, uma interassistencialidade entre as pessoas nesse contexto? Outro detalhe, ficar dando agulhadas. Aí tem algumas expressões populares que eu acho que definem isso. Agulhadas, alfinetadas, ficar pisando nos calos da outra pessoa, ok? Ou ficar dando ter o prazer sádico de ficar espetando os calos da pessoa porque sabe que dói. Isso aí, pessoal, é prática de assédio moral. Outra coisa que eu acho importante destacar aqui é a questão da competitividade que muitas vezes existe dentro do processo de o sucesso do parceiro ou da parceira é também sucesso do outro. Se a pessoa está se tornando, vou dar alguns exemplos aqui, professor de CPU, se a pessoa está se tornando consciência terapeuta, se a pessoa está tentando galgar patamares maiores de assistência, o sucesso não é só dessa pessoa, é também do parceiro. Ficar com inveja, ficar com mágoa, ai, ele está dando aula já de CPU, ai, ele vai se tornar, deixa eu ver aqui, vai se tornar consciência terapeuta. E a pessoa vai se estressando com isso, ela não tem que se estressar com o parceiro, não, ela tem que se estressar com ela. Com ela, principalmente, se questionar o porquê desse tipo de estressamento. E muitas vezes, se for lá pesquisar lá no fundo, é a vector, que foi abordada na dinâmica do devedor com a síndrome da microutilização consciencial, ou seja, é o processo do subnível da pessoa. A luz do outro, ou seja, a energia positiva do outro, acaba criando um processo, isso sem responsabilidade desse outro, acaba criando um processo de humilhação para a pessoa. Se isso aí está acontecendo, é que a pessoa tem que questionar, antes de mais nada, é o seu processo de subnível. A competitividade anticosmoética tem que ser sempre extirpada o quanto antes. Tá? Outro detalhe que é, isso aqui também é bem comum de se encontrar. A consciência não deve alimentar esperanças de que o outro vai corrigir seus defeitos pessoais. Dupla não substitui autoconsciência terapia. Vou achar aquele parceiro ou aquela parceira que ele vai corrigir isso em mim. É muito disso aí, pessoal. É muitas vezes um processo caminho, digamos assim, rápido para a decepção. A pessoa alimentar a esperança de que alguém vai corrigir um defeito dela, isso aí muitas vezes vai criar problemas aí na frente. Não dá para colocar a parceira ou parceiro um processo de bloco externo. Ele vai ajudar a resolver todos os seus defeitos. Tudo vai virar um mundo cor-de-rosa, tá bom? Não tem nada contra a lua de mel, não tem nada contra a mulher deixada a dois, ok? Mas ficar idealizando de que o outro ou a outra vai corrigir os próprios defeitos, isso muitas vezes não é o ideal, não é o mais adequado. Por outro lado, começar um relacionamento na esperança de que vai mudar o outro, também é sempre delicado. Aí é o outro extremo, a pessoa está chegando na onipotência ou na prepotência de que pode tudo, ok? Inclusive mudar a cabeça da outra pessoa. Tá? Agora eu vou começar esse relacionamento, eu tenho certeza. Eu vou assistir ele para mudar aquilo que me desagrada, ok? Isso não é assistência, isso aí é uma assistência cheia muitas vezes de segundas intenções. Não que a pessoa vai deixar o senso crítico de lado, não que a pessoa não possa ter fazer críticas cosmoéticas positivas em relação ao parceiro. Mas essa assistência é realmente assistir o outro ou é para mudar aquilo que na verdade incomoda? E esse incômodo realmente é do parceiro ou da parceira, ou esse incômodo é muito mais dele?